Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou fazer um vídeo de história, um vídeo meio polêmico, né? Eu vou falar de história política do Brasil, né? Mais exatamente no período da chamada ditadura militar ou governo militar, ou seja lá o nome que vocês queiram dar. Eu vou falar de um ponto da história que é o sequestro do embaixador Charles Burke Elbrick. Esse vídeo eu vou citar para vocês uma fonte bastante interessante. Como livro, eu recomendo a vocês A Ditadura Escancarada de Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari ele tem uma série de livros, né, que falam sobre a ditadura. É uma série de livros, a ditadura derrotada, a ditadura escancarada. Eu recomendo que vocês leiam. Por quê? Hélio Gaspari ele conseguiu, não sei de onde ele conseguiu isso, obter uma série de arquivos, tidos como arquivos secretos da época do governo militar, anotações pessoais do Golbery, Couto e Silva, anotações pessoais do presidente, memorandos. Ele conseguiu um acervo de documentos espetacular. E a grande vantagem desse acervo de documentos é que ele pegou tudo isso e colocou no livro. Ele pegou a cópia e colocou a cópia no livro, ou seja, ele fala esse período histórico e pega todos esses documentos e coloca no livro. Então é um livro documental bastante interessante. Se vocês vão me perguntar, ele é tendencioso? É um dos livros menos tendenciosos que eu já li. Mas é claro, gente, é muito difícil você procurar não ser tendencioso, porque todos nós temos aí as nossas convicções políticas. Então é muito complicado escrever uma história que não seja tendenciosa. É importante que vocês leiam não só o livro do Hélio Gaspari, mas diversos outros livros que falam exatamente do que ocorreu naquele período. E, por favor, parem de ouvir bobagens, tanto da esquerda quanto da direita, né? Que a esquerda fala, foram torturados aqueles coitadinhos que queriam o bem do Brasil, queriam coisa nenhuma, né? E já as pessoas de direita falam, não houve tortura. É claro que houve, gente. Claro que houve. Então, vamos parar de ouvir esses fake news da internet e vamos procurar ler livros. Eu sei que o brasileiro não gosta de ler, mas ler é importante se você quiser conhecer alguma coisa. Tá? Muito importante que se leiam livros. Então eu estou falando aqui, estou dando a bibliografia do meu vídeo. Aqueles que não concordam com o que eu falo, gente, a gente tem que aprender a respeitar a opinião dos outros. Se vocês não respeitam a minha opinião, não concordam com a minha opinião, vocês não têm obrigação de ficar vendo meu vídeo e nem ficar aqui comigo. Ok? Então, colocando bem essas questões, vamos falar exatamente do assunto do vídeo. Esse assunto do vídeo fala do ano de 1969. Foi um ano muito atribulado. Por quê? Quem era o presidente militar na época? Chamava-se Arthur da Costa e Silva. O Arthur da Costa e Silva, ele fez um governo bastante... Ele era da linha dura, né? Ele era da linha mais, digamos assim, que o regime deveria continuar quase que para sempre, né? E era um presidente cujo governo foi um governo que houve realmente muitas torturas, muitas coisas. Houve também, da parte da esquerda, muitos atentados. O que uma coisa não justifica a outra, mas houve o que aconteceu. Não dá para a gente tentar mudar e nem tentar julgar as coisas. Ok? Bom, Costa e Silva, ele vinha fazendo o governo dele, mas ele era um cardíaco, ele tinha problemas de coração, gostava de comer comidas gordurosas, ele era uma pessoa de hábitos muito sedentários, embora fosse um general. E o Costa e Silva, ele começou a ter alguns sintomas de isquemia cerebral, não é derrame, né? O derrame é quando as veias do cérebro arrebentam, o sangue espalha pelo cérebro, é o derrame. O dele não, o dele era entupimento nas veias do cérebro. E ele começou a ter sintomas
e por incompetência até dos médicos que estavam perto dele, não descobriram esses sintomas o mais cedo possível e ele acabou piorando e acabou ficando paralítico, praticamente paralítico. Não conseguia falar, não conseguia se comunicar. E o que aconteceu? O governo, né, como toda bela boa ditadura, eles procuraram esconder isto do público. Começaram a disfarçar isso e disfarçaram tanto que não deram o tratamento devido ao Costa e Silva e ele acabou falecendo. O que eles deveriam fazer? Deveriam colocar o Costa e Silva internado no hospital, mas para esconder isso, o que eles fizeram? Colocar ele no Palácio Presidencial no Rio de Janeiro e procurar fazer o tratamento dele dentro do Palácio. Ora, gente, o hospital tem todos os recursos, que por mais recursos que tenha o presidente da República, ali no Palácio não poderia ter. Tá? O que aconteceu nesse meio período? Aconteceu o seguinte, o vice do Costa e Silva era o Pedro Aleixo. E a linha dura do regime militar não deixou o Pedro Aleixo assumir. E nós não devemos esquecer que foi no governo de Costa e Silva que o famigerado, né, AI-5 foi promulgado. Tá? É uma coisa que a gente não deve esquecer. Mas, substituindo o Costa e Silva, foram 3 militares. Né? Foi uma espécie de uma regência, embora todos, né, soubessem, todos conhecessem a história e soubessem que a história das regências no Brasil foi assim uma experiência bastante complicada, né? Foi uma experiência que o Brasil teve muitas revoluções, mas tudo bem, os militares lá resolveram substituir o Costa e Silva com um governo provisório, e esse governo era um triunvirato, eram 3 militares que substituíram o Arthur da Costa e Silva. Essa junta ela foi formada por 3 militares, Aurélio de Lira Tavares, Márcio de Souza Melo e o almirante Augusto Rademacher. Durante o período dessa junta militar foi um período bastante conturbado, inclusive o próprio Ulisses Guimarães chamou os membros dessa junta de os 3 patetas. Então eles governaram de 31 de agosto de 69 até 30 de outubro de 69. Foi então eleito o presidente Emílio Garrastazu Médici, cujo período também foi um outro período bastante complicado, mas isso aí não é assunto do vídeo. O assunto do vídeo é que durante o governo dessa junta de 1969, houve talvez a mais espetacular ação dos grupos terroristas ou grupos de esquerda que estavam aqui tentando tomar o poder do Brasil. Foi o sequestro do embaixador Charles Burke Elbray. Nós temos que entender o seguinte, a gente tem sempre que pegar e fazer um entendimento do que acontecia, né, do que acontecia naquele período. Então nós tínhamos aqui uma ditadura desastrosa, que a ditadura, gente, do Brasil, o período militar, foi um período extremamente desastrado. O governo totalmente governado por incompetentes. Tá? E por incrível que pareça, as esquerdas ou os terroristas eram mais incompetentes que o governo de direita que estava aqui no Brasil, que o governo militar. A esquerda, no período de 64, no período da ditadura, só não assumiu o governo do Brasil porque eles eram mais incompetentes que os militares. Uma sucessão de incompetência, gente. Se vocês lerem o livro do Hélio Gaspari, vocês vão ver que isso realmente foi coisa assim, se não fosse para chorar, era para rir, porque foi uma sucessão de coisas erradas. O próprio sequestro do embaixador Charles Burke Elbray foi uma coisa de amadores, uma coisa completamente mal feita, sem nenhum planejamento. Conseguiram sequestrar o embaixador, gente. Eles conseguiram sequestrar o embaixador por incompetência. Quer dizer, não sabe-se dizer quem foi mais incompetente nessa época. E mantiveram esse governador escondido em uma casa, que o locatário da casa era muito conhecido nosso, né? O Gabeira, né? Que foi deputado, né? Que hoje ele é repórter de televisão. O Gabeira, então, estava escondido lá, o embaixador estava escondido dentro da casa lá do Gabeira. Os órgãos de informação do Brasil descobriram onde estava o sequestrado, descobriram onde estava o embaixador sequestrado, a casa onde estava sequestrado. Então, quem é que descobriu primeiro? Foi o CENIMAR. CENIMAR é o Centro
de Informações ou Centro de Inteligência da Marinha. Então o que eles fizeram? Encostaram uma série de carros em frente à casa, quer dizer, nem disfarçaram, uma série de carros encostados em frente da casa, e chegaram a bater na porta da casa, entrar na casa, conversar com o Gabeira, voltaram e não fizeram nada. Nesse meio tempo, o Centro de Informações do Exército também apareceu ali, tá? Porque eles não tinham comunicação nenhuma, esse centro de informação da ditadura. Era uma bagunça generalizada. Eles não tinham comunicação entre si. Quando o CIE, o Centro de Informação do Exército, viu que o Senimar estava ali na casa, perto do Gabeira, falou assim, bom, já que eles estão aí, vamos embora, deixa eles resolver o problema. Eles não tomaram nenhuma atitude. Primeiro, não havia um comando. Conforme eu falei com vocês, o Brasil estava naquela bagunça, estava um triunvirato comandando o Brasil, que estava cheio de oposições internas dentro do próprio exército, dentro do próprio regime militar. Então esse triunvirato não tinha força para entrar. Ao mesmo tempo, os órgãos de segurança que estavam cercando o apartamento, estavam cercando a casa, eles não tinham como entrar. Por quê? Porque os sequestradores tinham ordens para matar o embaixador. Então eles estavam com medo de entrar e o embaixador morrer. Essa foi a ordem dada para eles. Não entra, porque se o embaixador morrer, vai sobrar para vocês. Então eles não entraram. Ou seja, esse sequestro, gente, deu certo por uma série de incompetências, né? Porque o que aconteceu? A junta militar, para evitar um confronto maior, ela cedeu aos sequestradores e libertou os prisioneiros, né, políticos que os sequestradores pediram para libertar. Dentre eles, né, estava o Zé Dirceu, que inclusive existe uma foto com o Zé Dirceu com o braço levantado mostrando uma algema, como se ninguém nunca soubesse que ele estava algemado. Para vocês terem uma ideia, que a ditadura militar, ou o governo militar, dê o nome que vocês quiserem, eu não estou muito ligando para palavras, foi uma sucessão de incompetências. Tá? Foram governos incompetentes, governados por militares incompetentes, que tinham lutas internas, né, porque eram golpes atrás de golpe. Se vocês olharem a morte do Costa e Silva, vocês vão ver que foi golpe. Por quê? Quem era para assumir? Era o vice. Chegaram até a prender o vice-presidente, não preso, mas detido tá, em algum lugar, para que a junta tomasse posse. E essa junta, pelo tempo que ela durou, porque estava esperando, qual era a função da junta? Era esperar o Costa e Silva morrer. Né? O Costa e Silva morreu em outro golpe, né, e assumiu Emílio Garrastazu Médici, que se vocês gostarem desse vídeo, tá, eu posso falar um pouco do governo Médici, né, como também eu posso falar do governo do Costa e Silva, né, porque foi um governo, digamos assim, um dos piores governos em termos de ditadura, né, que teve. Tá? Os dois, talvez, governantes mais fortes foram o Costa e Silva e o Médici. O Castelo não era tanto, e o Geisel e o Figueiredo, eles já estavam querendo abrir já o regime, porque eles estavam vendo que se o Brasil continuasse com esse regime militar, a gente ia para bancarrota, tá, de qualquer jeito. Agora, por favor, eu não estou dizendo aqui que não deveria haver a revolução. A revolução deveria haver sim. E se a revolução não acontecesse, a esquerda iria tomar o governo e a gente já está pior do que nós estamos. Tá? Porque incompetência por incompetência, a esquerda consegue ser mais incompetente, como nós vimos aí em experiências passadas. Ok, gente? Leiam o livro que eu pesquisei, que é o livro do Hélio Gaspari, que fala do governo militar, ou ditadura militar, ou revolução gloriosa, o nome que vocês queiram dar. Mas entendam o seguinte, cuidado com blogs políticos. Os blogs de esquerda pioram a situação dizendo que os esquerdistas, né, foram bonzinhos. Os de direita falam que não, que a ditadura é que foi boazinha. Né? A ditadura é que não houve ditadura, não houve tortura. Houve sim. Houve por quê? Porque algumas doenças têm que ser curadas com remédio amargo. Eu apoio a tortura? Claro que não. E entendam o seguinte, a tortura no Brasil, ela não é especialidade
do regime militar. Tortura no Brasil sempre houve. Sempre houve. Tá? Houve, desde quando a República foi proclamada, o cara ia preso e tomava porrada na polícia, gente. Isso era normal. Tortura sempre foi normal no Brasil. Então dizer que o regime militar utilizou tortura. A tortura sempre houve. Não foi monopólio do regime militar. Entendam bem isso. Mais uma vez, não sou a favor de tortura. Tortura não resolve nada. Tortura é a arma do incompetente. Mas a gente tem que ver o seguinte. Um país como o Brasil, atrasado, que via a tortura não só como um meio de extrair informações, mas como um meio de terror. E na década de 60, a tortura não era também, digamos assim, especialidade do Brasil. E não era também especialidade do regime militar, porque a esquerda também fazia isso. E basta dizer que na União Soviética havia tortura talvez muito pior que a tortura do Brasil. Tá? E ninguém fala nada. Tá? Por isso que eu digo, a gente tem que olhar as coisas com um olhar frio, tá? Sem ficar, ai meu Deus, olhar frio, gente. Olhar da história, o que aconteceu e analisar o contexto da época. Contexto, gente, da época. Como o mundo estava, como as coisas estavam acontecendo. Então, muito importante, tá? Esse livro do Hélio Gaspari, leiam. Presta atenção, o Hélio Gaspari não me conhece, eu não o conheço, não estou fazendo propaganda dele, simplesmente li o livro recentemente, eu li esse livro, essa coleção inteira umas 3 vezes, li recentemente. Eu achei que iria valer a pena eu fazer um vídeo desse apenas para esclarecimento, não para que vocês entendam a história, mas que vocês leiam o livro. Leiam o livro, é importante que vocês leiam um livro. Ah, mas a juventude de hoje não tem paciência. Bom, se você quer fazer parte dessa juventude burra, faça. Agora, se você quer realmente ter uma opinião, conhecer as coisas, leiam livros. O livro do Hélio Gaspari são vários livros dessa grossura, porque ele tem muito documento, gente. Isso é que eu acho legal dessa coleção. Tem documento. Não é ele que está dizendo, é documentado. Então é importante que vocês leiam, tá bom? Já falei demais, tá? Eu não sei como é que vai ficar esse vídeo, depois eu vou dar uma olhada, ver se vale a pena eu publicar ele, porque eu acabei tergiversando muito. Mas, de qualquer maneira, espero que vocês gostem do vídeo, respeitem a minha opinião, assim como eu respeito a opinião de vocês. Vida longa e próspera, Ailton Alt.